Bom dia, meus amados, que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, sexta-feira, dia 26 de novembro, a igreja celebra também o dia de Santo Alípio, grande santo. Meus irmãos, ele nasceu no ano de 522, em Adrianópolis, né, na na Pafagônia, que hoje é a Turquia, a atual Turquia, né? E faleceu no ano de 640, aos 118 anos de idade, né? Na mesma cidade em que nasceu. Meus irmãos, é incrível, é interessante a história dele, porque sua mãe ficou viúva, né? Muito nova, muito jovem, né? Ela era cristã e enviou, né, o Santo Alípio, enviou seu filho Alípio para ser educado pelo bispo local, né, o chamado Teodoro, bispo Teodoro, né. Ela deu seus bens, todos os seus bens que tinha aos pobres e tornou-se uma diaconisa, né. Levou uma vida assim de oração junto à igreja local, né, desde jovem, né, com os ensinamentos e a educação do bispo, né, Santo Alípio quis dedicar a vida a Deus, né, e ansiava assim por uma vida mais solitária, né, para poder viver assim de oração mesmo, né. Mas o bispo, né, não deu permissão, né, para ele, porque tinha que acompanhá-lo, né, o bispo. Mas numa ida com o bispo a um lugar chamado, rapaz, eu me esqueci agora o nome da cidade, né? Santo Alípio, ele estava junto com o bispo, né? E Santo Alípio teve uma visão com a Santa Eufêmia, uma mártir, né? Que em sua visão ela pediu que ele regressasse à cidade de origem dele, né? Que ele voltasse à sua cidade para fundar uma igreja em nome dela, né? Em nome da santa, né? E aí, sim, ele obedeceu a essa visão, foi e voltou, e com a ajuda dos fiéis, ele construiu uma igreja, né, com o nome da Santa Mártir, né, sobre um terreno de um antigo templo pagão, né, dilapidado, e que estava, segundo a sua história, né, esse templo lá, esse terreno lá, era infestado de demônios, né, e E aí, junto à igreja, ele ergueu um pilar, né, sobre um túmulo pagão, né? E foi neste pilar que ele permaneceu em pé, né, durante 53 anos, em pé. Ele construiu esse pilar, né, ele construiu esse pilar, né, sobre um túmulo lá de um pagão, sobre um túmulo pagão, e sobre esse pilar ele permaneceu lá em pé durante 53 anos, rezando e, e guiando espiritualmente uma grande multidão de fiéis que o procuravam, né? E é engraçado que, segundo a sua história, os próprios demônios lá que viviam lá no cemitério pagão, que visitavam o Santo Alípio à noite para atormentá-lo, né? Eles, depois de um bom tempo, eles desistiram de atormentar, porque os demônios, eles atormentavam o santo com pedras, né, jogando pedras nele, e eles viram que o Santo Alípio não ia sair de cima lá do pilar, né, então eles o deixaram ele de importunar, né, e depois desses 53 anos em pé lá em penitência, ele viu que o seu corpo, os seus pés não aguentavam mais. E aí ele se deitou sobre esse pilar, né? Ele se deitou sobre esse pilar e aí deitou de lado assim e permaneceu mais 14 anos. Ele permaneceu por mais 14 anos, né, deitado, né, em sacrifício até a morte, né?
É linda, é incrível a história dele, muito incrível. Meus irmãos, é engraçado que fala assim a história dele, que o seu corpo, né, foi colocado lá na igreja em que ele construiu, na igreja da Santa Eufêmia, né? Ele, quando morreu, esse pilar que ele construiu, que permaneceu até a morte, passou 53 anos em pé lá em oração e mais 14 anos deitado, né? Ele lá ficou até a morte, até sua morte. É, junto desse pilar foram construídos dois mosteiros, né? Em homenagem, né? A ele foram construídos dois mosteiros, um para mulheres e outro mosteiro para homens, né? Incrível a história desse grande santo, né? Mas, meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Lucas 21, do 29 ao 33. Naquele tempo, Jesus lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para elas e vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes garanto, esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vamos observar que hoje também, o Evangelho também, Jesus ainda nos exorta, nos adverte, que sim, com certeza, é a continuação do Evangelho de ontem, Jesus ainda falando desses acontecimentos que estão para acontecer, né? Ontem Jesus nos alertou, né, que haverá grandes sinais no céu, e vereis o Filho do Homem descendo sobre uma nuvem, sobre grande glória e poder, sobre poder e grande glória. Meus irmãos, e olha que hoje ele até faz uma comparação, né? Observem a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, basta olhar para elas e vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo. Que coisas é essa que ele já falou para nós? As guerras, as provações, as perseguições, prisões, os sinais no céu. Todas essas coisas precisam acontecer para que nós saibamos que o reino do céu está próximo. E ele fala aqui, eu lhes garanto, esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vejam, meus irmãos, a palavra de Cristo, de Jesus, é eterna. A palavra de Jesus, ela não passa jamais. Tudo passa, meu irmão. Aqui Jesus está indicando e já está falando que tudo nesta vida é passageiro. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, de fato, tudo nessa vida é passageiro. Tudo que vivemos aqui nesta vida passa. Sim, podemos viver uma vida, minha vida, eu estou sofrendo muito nesta vida, eu estou passando por uma tribulação. Meu irmão, toda tribulação tem um tempo para acabar. Toda tribulação um dia passa, como também os bons momentos de nossas vidas também é passageiro. Quando estamos vivenciando aquilo que achamos que é bom para nós, estamos vivendo bem, saudável,
vivendo uma vida que nós desejávamos viver aqui neste mundo, mas isso um dia passa. Um grande exemplo aqui, eu como músico, eu desejava muito tocar por aí e tudo, e ganhar dinheiro com isso. E quando eu comecei a vivenciar isso, eu achava que, nossa, agora eu tô onde eu quero estar. Cara, eu tô tocando profissionalmente, tô tocando nos barzinhos por aí, tô tocando ganhando dinheiro com a música. Eu tava muito feliz porque Deus realizou esse sonho na minha vida de poder ganhar dinheiro com isso, com um dom que Ele me deu. Mas aí com o decorrer do tempo, assim, Ele nos mostra que aquilo é passageiro. E foi aí, meu irmão, que eu percebi que são coisas que desejamos para nós, mas muitas das vezes não é a vontade de Deus para nós. Nós achamos que devemos buscar a nossa vontade aqui neste mundo, mas, meu irmão, nós precisamos buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Será que aquilo que nós buscamos, tanto corremos atrás, será que é da vontade de Deus? Será que Deus não tem algo maior para nós? Será que Deus não tem algo melhor para nos dar? E nos prendemos muitas das vezes em busca de um sonho que às vezes nem é da vontade de Deus, às vezes nem é do agrado de Deus, meu irmão. E muitas das vezes nós não entendemos, nós não paramos para pensar, para refletir, para rezar, para cair em oração. Meus irmãos, nós precisamos a todo instante estar preparado para esta vinda. E a oração é a melhor forma de se preparar, meu irmão. A oração é a melhor maneira de nos prepararmos, porque é na oração que Deus nos revela a vontade dele para nós. É na oração de intimidade com Deus. É nessa hora que Deus nos revela a vontade dele em nossa vida. Se nós não pararmos para pensar, para refletir e para orar, meu irmão, sobre a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós vivemos numa vida atribulada, de correria, correndo para um lado, correndo para o outro, buscando isso, buscando aquilo, querendo, sabe, viver intensamente as coisas, de uma atropelando a outra, e não paramos, e não nos recolhemos, muitas das vezes, para orar, para rezar, para pedir o discernimento de Deus, para pedir a Deus sabedoria e discernimento, para que Ele nos diga o que Ele quer de nós, meus irmãos, porque esta vida aqui nesta terra é curta. É curta, meus irmãos, a vida nesta terra é curta e precisamos estar a todo instante buscando a santidade, buscando fazer a vontade de Deus. E se não pararmos e não refletirmos e não entrarmos em oração buscando um discernimento em Cristo, nós vamos permanecer buscando coisas terrenas. Nós vamos permanecer buscando aquilo que talvez não seja da vontade de Deus para nossas vidas, e muitas das vezes nós não entendemos, muitas das vezes nós pedimos tantas coisas, e aí essas coisas às vezes não vão acontecendo, não acontecem, e vocês às vezes se perguntam, meu Deus, por que isso não acontece na minha vida? Eu estou correndo tanto atrás, eu estou correndo tanto atrás, eu estou te pedindo tanto, Senhor, todos os dias eu te peço isso. Mas às vezes, meu irmão, será que o que você está pedindo a Ele é da vontade dEle? Será que realmente vai te fazer o bem? Vai te trazer a salvação? Será que aquilo que a gente pede a Ele vai nos trazer a salvação? Será que é a vontade dEle? Que possamos, meu irmão, neste dia, buscar fazer a vontade do Senhor. Uma santa sexta-feira a todos. Que Deus nos abençoe neste dia. Que possamos colocar em prática esta palavra de Deus que é eterna, que nunca há de passar. Que a paz de Jesus estejam com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.